Olá, seja bem-vindo ao Intensive Delphi, o maior evento online da comunidade Delphi do Brasil. Vou apresentar-lhes a palestra Como Começar Minha Startup Usando Delphi. Eu me chamo Franco de Barra Bicaselli, para quem não me conhece. Eu sou sócio administrador da Inet Soluções. Há 16 anos eu comecei a minha empresa. A Inet Soluções é uma empresa voltada para softwares ERP, pelo menos foi durante muitos anos, o foco foi softwares ERP, e nos últimos anos a gente vem inovando aí, buscando alternativas, e muitas dessas alternativas eu vou estar falando com vocês aqui nessa apresentação. Eu sou programador Delphi pela Borland, lá para os anos 2000, 2002, eu fui para o Rio de Janeiro, na época era muito escasso a informação na internet, então eu fui para o Rio de Janeiro, eu sou do Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá, fui na antiga TDS, os antigos aí vão lembrar, TDS System, que dava os cursos de Delphi. Fui lá, fiquei uma semana lá fazendo um intensivo de Delphi, e aí fui tocando minha empresa com esses conhecimentos que eu obtive lá na TDS. E aí me formei em bacharel de Sistema de Informações. Então, depois de me formar em bacharel de Sistema de Informações, me formei em Gestão de Projetos também pela Faculdade Pitágoras de Linhares, ambos pela Faculdade Pitágoras de Linhares. Linhares é a minha cidade. Eu sou diretor da região norte do Espírito Santo, do Sindinfo. O Sindinfo é o sindicato das empresas de informática do Espírito Santo. Então, o nosso intuito é capacitar o empresário de TI para poder ele buscar cada vez mais estar preparado para as mudanças do mundo, para a inovação, para tudo que vem por aí. Então, a gente tem muito foco em desenvolvimento do empresário. E muito do conhecimento que eu vou passar para vocês é devido aos eventos, devido aos cursos que criamos, né, durante os últimos anos. E aí eu vou estar passando bastante do conhecimento que foi pego nesses últimos anos na parte em que diz de startup, na parte de gestão de empreendedorismo, né? Eu vou estar falando muito sobre isso com vocês. E eu sou professor na Faculdade Pitágoras de Linhares, né? Há uns 4 anos eu já sou docente já. Então, também trabalho muito a parte técnica dentro da sala de aula, mais voltado para a gestão de projetos, mais voltada para análise de sistemas e por aí vai. E sou o criador do Sem Espera. O Sem Espera, pessoal, vai ser o meu projeto em que eu vou estar sempre fazendo referência quando eu estiver falando algo sobre iniciativa startup, porque esse projeto foi uma iniciativa startup e dela que tenho bastante experiência e apliquei muitas das coisas que eu vou estar apresentando para vocês, que são coisas que chegaram até mim através de diversas formas, né? Tivemos palestras, tivemos livros, através de livros, né? Vou citar muitos livros durante a apresentação. Então, a minha iniciativa startup foi o aplicativo Sem Espera. O aplicativo Sem Espera nada mais é do que um aplicativo de emissão de senhas pelo celular. Então, isso faz com que agilize o atendimento, né, lá no setor de atendimento ao aluno da Faculdade Pitágoras, diminui o tempo de espera do aluno lá dentro da Faculdade Pitágoras, e você pode ver de qualquer lugar, você pode acessar de qualquer lugar, você pode saber qual é a sua senha. Então, isso aí, na área de gestão, na área do funcionamento em si, apesar de simples a aplicação, ela fez toda a diferença. Então nós estamos aí com o nosso case rodando na Faculdade Pitágoras de Linhares e estamos conversando aí para poder a gente estar ampliando essa quantidade de locais para utilizar o nosso aplicativo, né? E aí eu vou usar ele sempre como referência. Então, para quem é essa apresentação? Eu não quero que ninguém fique frustrado durante a minha apresentação, então por isso eu deixo bem claro que minha apresentação é para programadores Delphi, programadores em geral, mas mais específico Delphi, porque nós vamos citar as funcionalidades de Delphi e muitos dos programadores Delphi são bastante técnicos, têm bastante conhecimento técnico, mas falta um pouco da área de empreendedorismo. Os interessados em iniciar sua própria empresa, então todos aqueles que têm vontade de iniciar sua própria empresa, é interessante também essa apresentação. E os proprietários de software house, que como eu, por muitos anos, fiquei só naquele mundinho de RP, e depois percebi que a grande sacada é ter algo inovador no software.
Não que já não soubesse, mas pelo menos os princípios para poder atingir isso aí. E sobre o que a gente vai falar nessa apresentação? A gente vai falar sobre os princípios que criam uma startup de sucesso e nós vamos falar sobre os exemplos onde o Delphi será usado. Em quais momentos de quando a gente cria uma startup, o Delphi é bem utilizado, né? Uma coisa que nós não vamos falar é que nós não veremos códigos. Não abrirei o Delphi, não mostrarei códigos para vocês. Nosso conteúdo é mais de gestão e de mais planejamento e decisão de quando usar o Delphi, quando não usar o Delphi, quais são os princípios de uma startup de sucesso, tudo isso baseado em palestras, em livros, em consultores do Vale do Silício. A gente teve um evento onde consultores do Vale do Silício, uma consultora na verdade, né, a Michele Messina, ela veio do Vale do Silício e expôs para nós uma série de princípios que lá no Vale do Silício é muito difundido. Então, primeiro de tudo, vamos ver o que é uma startup. Muitas pessoas acreditam que startup é uma empresa que está começando agora e que ela tem uma inovação tecnológica. Muitas vezes, todo mundo acha que startup é só empresas de TI. Isso não é verdade, né? Para isso, a gente vai ver a definição aqui do Eric Ries. O Eric Ries, ele é o autor do livro Startup Enxuta, e na página 24 ele define a startup como sendo uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Quando a gente lê essa definição, a gente pode deduzir que instituição humana, ele não diz que é uma empresa, pode ser uma empresa, mas não quer dizer que sempre é uma empresa. Uma instituição humana, por exemplo, no caso da Inet Soluções, a minha empresa, foi o quê? Uma empresa que há mais de 16 anos no mercado, que estava mais de 16 anos no mercado, mais 16 não, né? Na verdade estava um pouco menos, né? Porque já tem alguns anos que eu criei o Sem Espera e estamos aí trabalhando em cima dele. Mas já tinha mais de 10 anos de mercado e aí tivemos a iniciativa Startup. Então o que acontece? São pessoas que trabalham pensando em projetar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Produtos e serviços, pessoal, a gente não fala que é software. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele estava iniciando uma startup de geleia de bacon. Por incrível que pareça, era muito gostoso. Ele começou a fazer uma startup onde o produto dele era uma geleia de bacon. Era algo inovador? Era algo inovador. Ele estava trabalhando numa extrema incerteza? Estava trabalhando. Por quê? Eu mesmo gostei muito da geleia de bacon. Só que aí há N fatores que pode afetar no sucesso desse negócio dele, né? Como, por exemplo, o bacon. Nós estamos numa era em que todo mundo busca muito as comidas fitness, né? Saudáveis, etc. E o bacon é considerado algo que não é saudável. Então, por isso, pode ser um problema para a propagação, a venda desse produto dele, né? E por aí vai. Mas não é o caso de a gente citar essa startup dele aí. Então, a gente já sabendo o que é uma startup, a gente sempre deve frisar o extrema incerteza. O que é extrema incerteza? É uma inovação. Eu possuo uma hipótese. Eu acho que todo mundo vai gostar do meu software. Que para qualquer um que eu chegue falando do meu software, eles vão querer comprar. Isso é uma hipótese. Por mais óbvia, talvez para você, né? Para você seja, para os outros talvez não será. E aí eu pergunto, você já tem alguma ideia? Você já tem alguma solução inovadora que irá mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas? Você já pensou em algo já? Muitos de nós às vezes pensamos, mas não colocamos em prática. Então agora é o momento de você analisar essa sua ideia com os princípios que eu vou apresentar nessa palestra. Primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: nós devemos olhar para a nossa ideia e pensar se ela vai estar competindo em um mar vermelho ou um mar azul.
buscar o Oceano Azul, existe até um livro, Buscando a Estratégia do Oceano Azul. O que isso quer dizer? Isso, na verdade, nada mais é do que o Oceano Vermelho é onde nós temos vários predadores, vários concorrentes disputando o mesmo ganha-pão, o mesmo peixe nesse caso aqui, né? Então, quando a gente tem muita gente disputando aquele cliente, nós temos uma dificuldade maior de fechar com ele. Quando nós estamos no Mar Azul, nós não temos concorrentes e por isso o nosso peixe está ali para ser pescado apenas por nós, depende só de nós. Então é muito mais fácil a gente conquistar os clientes no Oceano Azul do que no Oceano Vermelho. Só que para você conquistar um cliente no Oceano Azul, o oceano nada mais é do que a área em que a sua aplicação estará agindo, estará atendendo ou o problema que sua aplicação estará resolvendo. Se só você resolve um determinado problema, você está no Oceano Azul. E aí, eu tenho uma fábula de vendedores de sapatos que ela é bem interessante. Ela é muito usada em workshops de vendas e etc., focado mais em mostrar a atitude de duas pessoas diferentes, de dois vendedores diferentes. Mas eu vou estar apresentando essa fábula aqui com enfoque na visão da inovação. Então, essa fábula fala o seguinte: existia um vendedor de sapatos que o chefe chamou ele e falou: olha, você vai para a África e vai vender sapato lá na África. Ele, cheio de dúvidas, falou: tudo bem, ok. Foi para a África. Chegou lá, ele percebeu que ninguém usava sapato na África. Aí ele pegou e ligou para a empresa, ligou para o chefe, falou: chefe, cara, aqui ninguém usa sapato, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou vender nada aqui. E aí o chefe falou: tudo bem, vem embora. E chamou o outro vendedor e falou pro vendedor: você agora vai para a África. E aí ele falou: não, beleza, deixa comigo, eu vou para a África. Chegou lá, se deparou com a mesma situação, ninguém usava sapato. Mas ao ver isso, ele ligou pro chefe e falou: chefe, aqui ninguém usa sapato, eu vou vender a rodo. Prepara as máquinas aí para a gente produzir muito, que eu vou vender muito aqui. Essa fábula do vendedor de sapatos, ela representa o olhar de cada vendedor perante uma situação. Só que essa situação é uma situação de extrema incerteza. Eles não sabiam, tanto um quanto o outro, se realmente seriam da forma que eles ligaram para o chefe falando que seriam. Um negativo, já falou que não ia dar certo. O outro já falou que ia dar certo. Nenhum dos dois estão 100% certo, porque eles não comprovaram a sua teoria. Eles vão ter que começar a tentar vender e aí sim verificar: chefe, estou vendendo tantos sapatos por dia, manda mais, manda outros vendedores para me ajudar, que aí eu vou vender a rodo. Aí sim, essa é uma situação em que ocorre nas startups. As startups começam com uma inovação, começam pequeno, começam vendendo algo, e aí com essa aceitação do mercado é onde eles vão buscar os investidores, vão buscar mais gente para ajudar o negócio deles a expandir com escalabilidade, expandir exponencialmente. Extrema incerteza é normal. Isso que eu falei para vocês do caso do vendedor de sapatos, ele chegar lá e ver uma situação em que ele não tem certeza se vai ser uma situação positiva ou uma situação negativa, isso é normal. Uma inovação é novo, né? Algo novo. Se é algo novo, não existe ninguém que já tenha feito. Então não tem ninguém para você olhar e falar o seguinte: poxa, aquele lá tentou e está conseguindo tanto por dia, eu vou tentar também. Não tem ninguém para você se espelhar. E isso te proporciona, a inovação te proporciona o Oceano Azul, certo? E aí, vem o caso seguinte: você teve a sua ideia. Às vezes você já teve várias ideias. Às vezes chega alguém para você e fala o seguinte: rapaz, eu tenho uma ideia. Cara, e outra, programador, eu acho que todo mundo já passou por isso. Chega o cara e fala: eu tenho uma ideia mirabolante, eu vou te dar minha ideia, mas ó, eu quero minha parte, hein? Eu vou te dar minha ideia, você vai fazer, você vai ganhar muito dinheiro. Aí você fala: tá bom, eu vou fazer tudo e você vai dar a ideia que vai revolucionar tudo.
Isso aconteceu muito comigo e depois de velho, depois de mais de 10 anos trabalhando nessa área, assistindo as palestras e treinamentos, etc., ouvindo isso aqui, caiu como uma luva e acredito que vou para muitos que estão vendo também. Muita gente tem muita ideia, só que colocar em prática não é para qualquer um não, meu amigo. Colocar em prática é muito difícil. Por quê? Porque a execução é impagável. Por que impagável? Eu falei para vocês da minha iniciativa de startup, que é o aplicativo Sem Espera. O Sem Espera eu desenvolvi nos sábados, domingos, nas madrugadas, pois eu tinha meu sistema ERP eu tinha que trabalhar nele durante a semana, durante o dia, não tinha tempo para mexer em algo novo, então eu acabei sacrificando sábados, domingos, tempo com minha esposa, tempo com minha filha, para poder estar desenvolvendo o aplicativo Sem Espera. Então não é qualquer um que vai pegar a sua ideia e vai executar, porque a execução ela tem um custo e muitas vezes esse custo é muito alto. Quanto que custa você ficar com sua filha? Quanto que custa você ficar com sua esposa? Então tem que ser uma ideia muito boa e principalmente uma ideia sua, porque é aquele ditado: o pai da criança é aquele que tem condições, é aquele que sempre quer, mesmo nas adversidades, sempre quer que o filho evolua, né? Então a ideia é sua. Se a ideia for sua, você vai conseguir fazer. Agora, ideia dos outros, você vai ter uma série de dificuldades, você vai se estressar e muitas vezes você vai parar no meio do caminho. E aí, como essas ideias são impagáveis, né? Ideias todo mundo tem, compartilhe a sua com as pessoas. Afinal de contas, você tem familiares, você tem amigos que você pode estar compartilhando. Por que compartilhar? Porque se você guarda para si as suas ideias, você não tem como analisar visões diferentes sobre essa ideia sua. Na sua cabeça você está pensando num cenário, mas quando você compartilha, por exemplo, com sua esposa, um exemplo simples, ela já vai dar uma outra visão. Afinal de contas, ela pode não entender nada de TI, mas se for algo para usuários comuns, ela pode ser uma ótima pessoa, que vai te dar uma ótima visão se a sua ideia é boa realmente ou não. E aí, a outra dica é compartilhe suas ideias. E compartilhe suas ideias, busque mentores, conselheiros e treinadores. Isso é muito importante. Eles vão te dar uma visão, eles vão te dar uma bagagem a mais para poder você estar desenvolvendo suas soluções. Eles vão te ensinar uma parte da sua solução. Nós temos aqui, ó, Clebson Toro. Por que eu botei essa imagem? Porque aqui nós temos Clebson Toro, nós temos aqui o Gilberto Rocha, nós temos Túlio Bittencourt aqui. Eu falo eles, né? Sem desmerecer todos os outros, né? Mas eu falo deles porque eles já tiveram influência diretamente na minha aplicação. Túlio Bittencourt, então, nem se fala. O Gilberto Rocha foi o criador do REST DataWare. O Sem Espera utiliza REST DataWare. O REST DataWare já roda há no mínimo uns 3 meses ou até mais, direto, sem problema algum. REST DataWare é uma solução para quem tem disponibilidade de assistir a palestra do Gilberto Rocha às 3 horas da tarde, ó, assistam, que é bem bacana o projeto. O Clebson Toro, que um dos pais do MVC-BR, é outro que também ajuda muito com a camada MVC, como implementar o MVC, né? O Túlio com o Delphi Updates foi assim uma revolução no modo de eu programar, ajudou muito nas minhas mudanças. Pensa, 14 anos eu tinha quando comecei a desenvolver meu software, comecei a desenvolver os trancos e barrancos. Ixi, é tanta coisa que eu já tive que refazer. Então, e durante um bom tempo eu tive que partir para a parte de gestão. Tanto é que todo o conhecimento que eu tenho aqui foi muito tempo estudando somente inovação, startup, como criar algo novo. Durante todo esse tempo aí, faltou a parte técnica, que foi onde o Túlio Bittencourt completou. Então, eu tenho treinadores, eu tenho conselheiros e eu tenho mentores. E isso é importante para poder sempre estarem me mostrando uma visão diferente, uma forma diferente de trabalhar. O Túlio Bittencourt, por exemplo, tem um canal muito bacana chamado DevOffice, que fala sobre diversas coisas de gestão, de inovação, de buscar
buscar fazer algo diferente, muitas dicas, é muito legal. E aí, você tendo suas ideias, você tendo aquilo pronto ali, muitas vezes você tem que criar a sua empresa. Quem não é dono da sua própria empresa, pensa em criar a sua empresa. Então, quando você pensar em criar a sua empresa, você tem que pensar em criar a sua empresa de modo global, desde o primeiro dia. O que é isso? Você tem que pensar que lá no futuro você pode vender para o mundo inteiro, dependendo de qual seja a sua ideia, a sua solução. O Túlio Bittencourt tem o TBG Connection. O Gilberto Rocha com o Hash Dataware, eles são internamente, as funções são em inglês, né? Eles falam inglês, mas por que em inglês? Porque eles já estão pensando a nível global. Uma das soluções deles, por exemplo, o Hash Dataware, se o Hash Dataware for para o mundo, ele já está preparado para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro fala inglês. Então os comandos dentro do Hash Dataware são todos em inglês. Então isso é pensar de modo global desde o primeiro dia. Estou criando uma solução, já tenho que pensar nessa solução que lá no futuro eu posso querer que ela se expanda para o mundo inteiro. Pense sempre em chamar pessoas para trabalhar com vocês que possam dar uma diversidade dentro da sua empresa. A diversidade produz melhores produtos e melhores companhias. Isso é muito difundido lá no Vale do Silício, porque pessoas que são diferentes, culturas diferentes e pensamentos diferentes, criações diferentes, elas vão dar uma solução diferente para o mesmo problema. E assim você vai poder produzir produtos melhores e companhias melhores. E aí, você tendo a sua empresa, já pensando, imaginando sua empresa, pensando na sua solução, você tem que ter sempre o foco de quem serão os seus clientes. Imagina alguém te perguntando, quem é seus clientes? Ah, todo mundo, porque todo mundo usa softwares. Muito genérico. Você não consegue atingir ninguém. Aí no momento que você precisa fazer uma campanha ou divulgar algo, você não tem algo específico e aí, consequentemente, você não consegue atingir profundamente essas pessoas. Um exemplo é a minha apresentação. Minha apresentação eu comecei falando para quem é essa minha apresentação. Para quê? Ah, eu posso estar excluindo outros programadores de outras linguagens porque eu falei que era para programadores Delphi? Sim e não ao mesmo tempo, né? Porque eles sabem outras linguagens, ou programadores de outras linguagens vão assistir essa palestra sabendo que vão ouvir falar de Delphi. Então, eles não vão se frustrar com isso. Se por acaso decidirem não assistir, tudo bem, é melhor eu ter pessoas assistindo satisfeitas do que pessoas que estão aqui assistindo insatisfeitas. Porque essas insatisfeitas vão falar mal da minha apresentação depois. Aquelas que estão se simpatizando com o que eu estou falando aqui, essas vão gostar da minha apresentação. Então defina quem são seus clientes, não tenha medo de deixar, vamos colocar assim, possíveis clientes de fora, porque você vai estar focando naqueles que você realmente quer atender. Crie um plano. O livro De 0 a 1 é um livro que fala disso, que aborda um plano ruim é melhor que nenhum plano. Crie um plano, mesmo que você fale, será que está 100% certo? Será que vai ficar bom? Né? Cara, não importa, porque se você não tiver nenhum plano, é muito pior do que você fazer um plano que não está 100% certo ou não está 100% bom. Crie um plano para como você vai criar todo o seu desenvolvimento, como você vai criar a sua empresa. Crie um plano, botando os passos a passos, que isso vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. E lembre-se sempre, não existe linha direta para o sucesso. Muitas pessoas falam que o sucesso é uma linha reta. O cara é um gênio e foi facinho ele chegar no sucesso. Cara, isso é um conto de fadas. Muitos passam por uma linha cheia de percalços e cheio de problemas para chegar ao sucesso. Mas é muito mais bonito uma história em que conta que foi fácil chegar lá. É muito mais bonito você ver o Mark Zuckerberg no filme lá do Facebook, né, a rede social, ele indo pro boteco, tomando as birita, e aí chegando no quarto da faculdade de lá, abrindo o computador e criando
um Facebook, né, que era o negócio o programa dele de comparação de rostos e fazendo o Facebook bombar, né? Pô, muito legal, né? No filme isso passa rapidinho, isso parece tudo muito fácil. Tem um outro seriado muito bom de empreendedorismo também, chamado Suits, né, Homens de Terno, que fala muito sobre compra de empresas, né, fusões e etc, etc. E lá eles mostram sempre assim, pô, precisamos pesquisar. Aí corta a cena, volta a cena com a solução já na mão. Só que, pelo menos eu acho legal que eles sempre frisam que a pessoa, que os principais do seriado passaram a noite inteira pesquisando e trabalhando. Então, todo mundo passa por uma linha cheia de percalços, uma linha de muitas dificuldades para chegar numa solução. E isso você precisa ter em mente, que problemas vão acontecer no meio do seu caminho, dificuldades vão surgir, e aí tudo vai depender da atitude, do seu planejamento em o que fazer nessas situações. No Vale do Silício tem um outro ditado muito conhecido que é Go big or go home. O que isso quer dizer? A execução é impagável, certo? Nós já vimos que a execução é impagável. Se a execução é impagável, se eu vou ficar madrugada, se eu vou ficar sábados, domingos trabalhando no negócio, eu não vou perder esse tempo todo para me pegar só uma fatiazinha do bolo, não. Eu quero a maior fatia, eu quero ou o bolo todo, né? Eu quero ganhar muito. Eu não fiz o sem espera, eu não gastei sábados e domingos para poder ganhar, para ficar disputando com outros vendedores algo. Então pense em fazer uma inovação, porque uma inovação, você chegando primeiro, você vai ganhar o Oceano Azul. Ganhando o Oceano Azul, a fatia que vai ficar para você vai ser muito maior. Então é onde a gente vai realmente ganhar dinheiro, né? Ter o sucesso pelo fato da gente ter tido inovação e por a gente ter pensado grande desde o início. E aí vem um dos principais fatores para a gente ganhar esses mercados, para a gente ganhar as maiores fatias do bolo, né? Sua empresa é escalável? Será escalável a sua empresa? Ela é hoje? Ela será? O que é escalabilidade? A escalabilidade, eu tenho esse gráfico aqui, eu montei esse gráficozinho aqui para poder apresentar o que é escalabilidade. Então nós temos 9 técnicos de suporte para atender 10 clientes. No começo, a gente tem que programar para caramba, o nosso software está desenvolvendo, etc. Então, nós temos 9 funcionários para 10 clientes. E amanhã, depois, a gente passa alguns dias, nós passamos a ter 20 pessoas no suporte. Mas agora a gente já tem 50 clientes. Para 50 clientes, 20 pessoas no suporte. Então, antes, a diferença aqui era o quê? Um cliente a mais do que a quantidade de pessoas do suporte, no desenvolvimento. Agora, nós temos o dobro de clientes, mais do que o dobro de clientes, para a quantidade de pessoas no suporte. E aí, o nosso suporte aumenta mais um pouquinho, ó, 45 pessoas no suporte para 150 clientes. Isso é escalabilidade. A gente cresce muito mais do que a quantidade de esforço que nós precisamos. Uma empresa de TI de sucesso é aquela empresa que tem 4 pessoas, 5 pessoas e fatura milhões. Essa é a melhor empresa de TI de todas, né? Faturamento alto com poucas pessoas no operacional, poucas pessoas trabalhando para que a coisa toda funcione. Em contramão, nós temos o caso sem escalabilidade, onde a gente tem 9 clientes, 9 técnicos para 10 clientes, e aí quando a gente consegue 25 clientes, a gente precisa de 20 pessoas no suporte. Quando a gente consegue 65 clientes, a gente precisa de 50 pessoas no suporte. Uma analogia que eu gosto de fazer aqui é o seguinte: verifique se o seu ERP, se a sua empresa que vende software não está numa situação dessa, se os gráficos da sua empresa não são esse gráfico. Quanto mais clientes entram, mais esforço, mais custo você acaba tendo. Verifique se sua empresa não está assim. Se tiver assim, existem soluções para softwares ERP melhorarem essa escalabilidade. Nós temos padrões de projeto, nós temos soluções como o RMBR, como o MVCBR, que ajudam a melhorar a parte de manutenção de software, onde a gente, teoricamente,
reduziria essa quantidade de pessoas necessárias para dar a manutenção no software, e aí a gente conseguiria ter uma escalabilidade melhor. Mas tudo vai depender de uma série de fatores. E esses fatores nós vamos ver nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que é um exemplo de um RP na nuvem e um RP num local, num servidor local, numa rede local, onde tem suas máquinas que acessam esse servidor e acessam a base de dados. Qual a diferença desses dois? A pergunta minha que eu deixo para você é: qual é escalável, mais escalável entre esses dois? Pense um pouquinho. Bom, é para pensar rápido, né? Então, o Cloud RP com certeza é mais escalável do que um servidor local. Mas é claro que nós temos soluções para facilitar a escalabilidade também em softwares assim. Mas, de imediato, a gente pode olhar o Cloud RP como uma solução mais escalável. Por quê? Porque quando você tem um software na nuvem, basta você disponibilizar um usuário e senha para o seu cliente e pronto, ele já está usando o seu sistema. Já numa situação dessa, você precisa acessar a máquina servidora, fazer a instalação, às vezes tem uma série de bloqueios nesse servidor, como firewall, bloqueando você acessar externo. Se você não tiver como acessar externo da sua empresa direto lá, você vai ter que mandar alguém pessoalmente, fisicamente lá. Você vai precisar instalar em cada máquina. Claro que a gente tem solução para fazer isso automático, mas você, teoricamente, você vai ter um trabalho muito maior do que se você disponibilizar um login e senha enviada por e-mail. Ó, seu login e senha é esse, loga aí e manda ver, certo? Então, é muito mais escalável um software RP. E aí, nós temos as soluções Delphi para desenvolver um software RP na web. Nós temos o Rhodos, o Unigui, o IntraWeb. Cada um deles tem as suas particularidades. Mas o que essas soluções são? São soluções que a gente utiliza a ideia do Delphi para construir um software RP. Então, beleza, o Delphi constrói software RP na nuvem, show de bola. E para local, poxa, VCL, se for Windows, VCL é o top de linha. Ah, tá, mas e se as máquinas forem Linux ou se as máquinas forem Mac? FireMonkey, tá aí a solução do Delphi para várias situações. Ah, mas o Unigui não é escalável, o IntraWeb não é escalável. O Rodrigo Mourão, se vocês querem saber mais, perguntem ao Rodrigo Mourão, ele vai adorar explicar o porquê que o Unigui não é a melhor alternativa para se criar um RP web, por exemplo. E ele vai falar sobre o Angular, ele vai falar sobre Node, vai falar sobre JavaScript, né? Então nós temos várias soluções, só que essas soluções não são Delphi. E como a gente está pensando em escalabilidade, nós estamos pensando em uma série de fatores para startup, é onde a gente tem que pensar da curva de aprendizado, onde aquilo que a gente quer aprender é a proficiência, ok? Aquilo que a gente vai aprender e o tempo de expedido. Quando a gente identifica uma solução, a gente precisa o quanto antes desenvolver essa solução. Se a gente for aprender Angular, Node, JavaScript para desenvolver uma solução, a gente vai ter que aprender muita coisa. No Delphi, muitos que estão assistindo aqui já são craques, já sabem fazer isso aí. E se a curva de aprendizado for bem menor e tudo que a gente precisa é criar uma solução para a gente testar as nossas hipóteses, o Delphi é sim a melhor opção para se criar qualquer software, qualquer aplicação, ok? E no mesma coisa, o mesmo exemplo eu dou para os mobiles, né? O FireMonkey, ele é cross-plataforma, ele supre a necessidade de você ter que programar uma aplicação para Android e uma aplicação para o Xcode, certo? Para o iOS. Então, ele supre essas necessidades. Botei o Xamarin aqui, né? O Xamarin aqui, botei ele aqui. Por que eu vou aprender Xamarin se Xamarin faz a mesma coisa que o FireMonkey? É um dos consultores da Embarcadero, em um dos eventos que nós tivemos aí de apresentação das versões do Delphi, ele fala que a aplicação FireMonkey, ela gira em torno de 60 megas, né, quando você instala no celular, e o APK dela é no mínimo 15 mega.
no mínimo 15 MB o APK dela. Já o APK no Android Studio, ele fica aí com, sei lá, 100K. Né? E aí as pessoas falam, não posso usar o FireMonkey porque ele faz isso tudo. Mas tem um motivo de ele fazer isso. O FireMonkey leva toda a sua capacidade de... os seus botões, as suas telas, ele leva toda a codificação para criar isso aí junto na sua aplicação, junto no seu APK. Já o Android Studio já usa da própria plataforma Android. Então, por isso há essa diferença. Mas aí você vem me falar, então é melhor usar o Android Studio. Mas e aí que você precisa também testar a sua aplicação no iOS? Você vai ter que programar no Android Studio, vai ter que programar no Xcode. E aí? Você vai fazer 2 trabalhos ou é melhor fazer um trabalho? Tudo isso, não estou dizendo que o FireMonkey vai ser sempre a melhor opção. Mas tudo isso tem que ser colocado na balança. Lembra o plano que a gente precisa traçar? É nesse plano que a gente define quando a gente vai traçar isso aí. Porque tudo isso a gente ouve falar por aí e acaba seguindo pessoas que estão falando algo sem saber qual é a sua inovação, qual é a sua solução. Então a dica é, ouça todos, siga ninguém. Porque todo mundo vai falar coisas com você. Ouça, analise, perceba se isso faz parte da sua realidade. Se você achar que faz parte da sua realidade, absorva. Use a seu favor. Agora, não siga uma pessoa cegamente. Ouça todos e não siga ninguém. Mantenha o foco. Afinal de contas, quem está desenvolvendo é você. Todo mundo te fala as coisas, mas você tem que sempre manter o foco. É muito fácil você dispersar e alguém te falar o seguinte, você está programando FireMonkey, agora tem o Ionic para você desenvolver cross-plataforma, que é muito bom. Cara, bacana que é muito bom. Só que o seu foco é o quê? É o quanto antes desenvolver uma aplicação e testar suas hipóteses. Esse tem que ser o foco. E pense o seguinte, que a mudança é constante. Mesmo durante as mudanças, tomar as decisões corretas é muito importante. Pois coisas vão acontecer, requisitos vão mudar, é natural que o tempo vá passando e as coisas precisam ser adequadas a essas mudanças. Então esteja preparado para isso e crie o MVP com Delphi o quanto antes. O que é o MVP? O MVP é o Minimum Viable Product, é o produto mínimo viável. Por que o Delphi é uma ferramenta tão boa para você iniciar a sua startup? Pois o Delphi ele desenvolve para web, ele desenvolve mobile, ele desenvolve Windows, ele desenvolve Linux, ele desenvolve para Mac, ele desenvolve para N plataformas. E tudo que você precisa quando você está iniciando uma nova ideia é criar um MVP. Um MVP nada mais é do que uma aplicação em que você cria ela, verifica, você mensura, você verifica se aquilo que você pensou que seria como as pessoas iriam aceitar, que é como as pessoas iriam usar a aplicação, como seria a usabilidade disso aí. Você vai verificar isso aí, vai aprender com isso e vai melhorar a sua aplicação. Um exemplo claro é que a minha aplicação do Sem Espera, ela é uma aplicação em que foi criado no FireMonkey. Ela tem o REST Dataware como seu servidor de dados. Então, isso tudo, muitos falariam que você tem que criar em Node.js, porque Node.js é a melhor solução para servidores. Mas se está me atendendo, meu amigo, vai rodar por muito tempo. E outro, o próprio Delphi tem soluções dentro dele mesmo para vários problemas. Antes, você tem que sempre pensar, antes de procurar uma nova solução, uma solução fora do Delphi, busque dentro do Delphi primeiro, busque na comunidade, busque ajuda, busque consultorias, que aí você vai ter suas soluções atendidas e aí com certeza as coisas vão evoluir muito melhor, pois você já tem o conhecimento, sua curva de aprendizado não será uma curva de aprendizado grande, você vai poder sim prosperar utilizando o Delphi.
sempre fazendo experimentos, sempre apresentando para um grupo de clientes, sempre fazendo uma nova função para poder testar hipóteses, né? Os experimentos têm que ser constantes. E sempre procure fazer em pequenos lotes. Sempre procure 5 clientes. Você tem 100 clientes, pegue 5 e aí você apresente para eles, deixe eles funcionando com aquela solução nova por um tempo, pois é muito mais fácil você identificar em 5 clientes, você trabalhar depois uma atualização, uma modificação e depois reatualizar todo mundo. É muito mais fácil com poucos clientes do que com muitos. Sempre validando, e com isso você vai estar sempre validando com clientes o quanto antes, sempre que possível. Por que o valide com os clientes o quanto antes é muito importante e casa muito com o uso do Delphi? Porque, cara, eu preciso desenvolver uma aplicação web que vai, sei lá, fazer vendas via internet. Cara, eu conheço o Delphi de cabo a rabo, conheço toda a ideia do Delphi. Eu vou pegar o Nigui aqui, que eu vou arrastar componente aqui. Muitos vão me criticar, né, por falar isso, né? Mas, cara, vai ser arrastar alguns componentes e etc. E já vai estar pronto já. Eu já vou ter já uma solução, eu já vou poder validar com meus clientes se aquela aplicação web realmente vai ser aquela aplicação que eu imagino que seja, que vai ter aquela aceitação que eu imagino que irá ter. Se por acaso depois eu me esbarrar com alguns problemas de performance, etc., ou problemas de qualquer que seja, aí eu vou sentar e vou analisar novamente o que eu vou fazer para solucionar esse problema. Uma nova solução, uma nova aplicação, tudo isso vai depender da situação. Então, quanto antes você conseguir desenvolver a aplicação, antes você vai testar. Por quê? Porque para isso você precisa falhar rápido. Fale rápido para terminar logo. É outro ditado lá do Vale do Silício, muito usando lá. Quanto antes você falhar, antes você vai poder mudar sua direção, você vai poder saber se você vai seguir com aquela aplicação, aquela solução ou não, né? E aí você usa a sabedoria dos 5 porquês. A sabedoria dos 5 porquês também está no livro Startup Enxuta. A sabedoria dos 5 porquês nada mais é do que você perguntar o porquê que um problema ocorreu. E aí dessa resposta você perguntar o porquê que aconteceu isso. Exemplo, nós temos um software que está rodando, o software deu problema. Por que deu problema? É a primeira pergunta. Deu porque o usuário inseriu números no campo que era somente de letras, né? Um exemplo. E aí, mas por que ele fez isso? Porque ele achou que aquele campo permitia colocar números. E por que não tem algo para poder ele já olhar para aquele campo e saber que não pode? Ou então, por que não tem um bloqueio ali? Porque o programador esqueceu. Porque a gente fala isso no treinamento. Então por que ele errou de novo? Porque o treinamento foi bem feito. Porque... E por aí vai. Nós temos N perguntas. O importante é sempre perguntar, sempre fazer os 5 porquês para você achar a raiz do problema. Você achando a raiz do problema, você consegue decidir se você vai perseverar ou se você vai pivotar. Pivotar é você desistir ou voltar atrás, né? Ou mudar o rumo, né? Então, persevere ou pivote. No meu caso, na minha solução, eu estou perseverando utilizando o FireMonkey, estou perseverando utilizando o REST DataWare. Não estou tendo problemas. E mesmo se eu tivesse problemas, né, igual eu tive problemas, antes do REST DataWare eu usei DataSnap. E tive problemas com DataSnap. É claro que eu nem atributo os meus problemas 100% ao DataSnap, até porque, como eu estava criando um MVP, eu falei muito em alguns padrões de projeto, em algumas regras, né, durante o projeto, acessava o banco de dados direto, botei uma série de coisas em que feria muito, com muitos padrões, com muitas boas práticas, né, para poder eu ter o meu MVP logo. E aí, na hora que eu vi que o meu problema era esse, eu perseverei com o Delphi. Eu achei uma outra solução que era muito mais fácil do que trabalhar com DataSnap, que é o REST DataWare. E estou usando o REST DataWare. Então, tudo isso é decisão. Se amanhã ou depois eu ver que eu preciso de mais escalabilidade e o REST DataWare não está me atendendo mais, acredito que não, que o Gilberto ele vai mostrar o REST DataWare aí e é uma aplicação muito boa, né? E tá show de bola. Mas se por acaso amanhã ou depois eu tiver problemas, é hora de eu buscar aprender Node.js,
É claro que vou ter a curva de aprendizado maior e tudo mais. Talvez não seja a solução aprender Node.js. Talvez contrato uma pessoa que saiba programar em Node.js para programar a solução. E assim nós vamos sempre analisando cada situação e decidindo se a gente vai perseverar, se a gente vai pivotar, se a gente vai voltar alguns passos, fazer novos testes e por aí vai. E sempre conte com a sorte. Tem um ditado que diz o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Isso é verdade para tudo, né? Mas a sorte existe sim. No Sem Espera, por exemplo, eu apresentei minha solução para a diretora da faculdade em início de 2016. Só em abril de 2017, mas por uma avaliação ruim que o setor de atendimento ao aluno recebeu, ela lembrou do meu projeto e falou assim: opa, vou apresentar o projeto do professor, vou apresentar para a diretoria para ver o que o pessoal acha. O pessoal gostou, a gente botou para rodar, tá lá rodando lá, tá sendo show de bola, é um sucesso, o Sem Espera rodando lá. E aí, só que aí a gente precisa de uma série de fatores. A própria instituição já tem os seus desenvolvimentos próprios. Então, vai saber se o meu desenvolvimento vai coincidir com o deles e, consequentemente, eles vão optar pelo deles. Ainda estamos nesse processo. Os próximos capítulos dirá o que aconteceu, né? Me procure daqui uns tempos, daqui uns meses, e aí a gente vai saber. E aí, fique de olho na grana grátis. A grana grátis, pessoal, são investimentos a fundo perdido. É quando você submete para inovação e aí um grupo de pessoas vão analisar essa inovação e falar: pô, é inovação sim. O governo dá dinheiro para você continuar o seu projeto, melhorar o seu projeto, sem que você tenha que devolver esse dinheiro, apenas prestar contas, é claro, de como você está gastando ele, mas você pega esse dinheiro sem precisar devolver e tudo mais. Então isso é muito legal. Esse exemplo que eu estou dando aqui foi em julho. Eu fiz essa palestra na faculdade, e aí nessa época faltavam 10 dias para encerrar as inscrições. Então é sempre assim: abre editais, fica um tempo e fecha para poder eles elegerem quem vai ficar com o fundo, etc., quem vai ganhar os benefícios, etc. Então você tem que estar sempre de olho por aí se tem algum edital de inovação aí fornecendo, às vezes até mesmo empréstimos, né, a custo, assim, juros, etc. Tem habilidades de apresentação incríveis. O Steve Jobs é o cara das apresentações. Ele criava legiões de fãs porque sabia apresentar os seus produtos. Então, por exemplo, a própria Michelle Messina, consultora lá do Vale do Silício, ela falou uma coisa bem bacana na apresentação que ela fez no evento que a gente fez aqui no Espírito Santo. Ela falou o seguinte: você tem a solução? Teste com sua mãe primeiro. Aí ela falou: minha mãe não entende nada de tecnologia. Se eu chego para ela e falo assim: olha, tem um aplicativo de celular, mãe, onde você pega a senha por ele, você não precisa pegar a senha e ficar esperando lá dentro do setor de atendimento. Você pode pegar a senha por ele e esperar de onde você quiser e se dirigir somente quando sua senha estiver se aproximando. Cara, se você explicar isso para sua mãe, eu acredito que muitas mães não entendem muito de tecnologia, né? Porque são as que se contam nos dedos que elas entendem de tecnologia. Então, se você contou para sua mãe a sua solução e ela entendeu o que a sua solução faz, show de bola. Então quer dizer que a sua solução é boa para você seguir em frente. É um teste bem bacana, né? Eu recomendo fazer. E aí, aproveite a sua jornada, cara, porque isso é uma jornada e é bem longa, e tudo que a gente faz com satisfação, a gente consegue sucesso, a gente tem uma chance muito maior de obter sucesso. Ok? Eu sou o Franco Caselli, muito obrigado por assistir minha apresentação até agora. Desculpe qualquer coisa. Para poder ver algum conteúdo que eu estou produzindo, então repositoriodecódigos.com.br. Estou começando a botar alguns vídeos no YouTube também, no canal Repositório de Códigos. Meu site da minha empresa, netsoluções.com.br, e meu e-mail franco@netsoluções.com.br. O que eu puder ajudar a vocês, estou à disposição. É isso aí, um grande abraço.